fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o cientista social Carlos Magno. Ele que já esteve com a gente aqui no Café com Política quase em outras oportunidades. Pois é, quase nosso sócio, já tá precisando aí do crachazinho da Sempre Editora e sempre vem para esclarecer dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre o coronavírus. Primeiro, bom dia para o senhor, professor. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. Nós vamos falar sobre o coronavírus, mas mais especificamente sobre os impactos do coronavírus na política. A gente tem visto as declarações do Ministério da Saúde falando que não há motivos para pânico, que não há motivos para tanta confusão relacionada ao novo coronavírus. Mas a Organização Mundial da Saúde já afirmou que há sim o risco de pandemia e que o coronavírus precisa ser tratado da forma como ele é. Como que o senhor está vendo a atuação do governo federal em relação ao coronavírus? O Ministério da Saúde tem tomado as medidas necessárias de acompanhamento dos casos da evolução da doença no país, né? Não é uma questão se nós vamos enfrentar a doença ou não, a questão é quando e como vamos enfrentar a doença. Ela vai chegar, ela vai se espalhar, né, o número de casos vai aumentar. Então, esse primeiro processo que o Ministério da Saúde tem feito de maneira muito correta. Professor, e nós vimos, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o coronavírus é fake news. E é claro que uma declaração de um presidente dos Estados Unidos sobre uma doença dessa que está ganhando uma dimensão, ou já ganhou uma dimensão intercontinental, ganhou caráter mundial, influencia muito na opinião pública, não apenas dos Estados Unidos, mas na opinião pública mundial, eu diria. Que peso tem, na avaliação do senhor, esse tipo de declaração do presidente dos Estados Unidos? Esse tipo de declaração não contribui em nada para o controle da doença, Rodrigo. Na verdade, nós estamos vivendo uma era em que os líderes políticos, de maneira geral, eles não têm mais correligionários, eles têm seguidores. Né? É quase uma seita. Então, quando ele diz hoje que ele pega a palavra e usa fake news, você pode observar que alguns líderes mundiais, inclusive o nosso presidente faz isso, toda vez que tem alguma coisa que vai de encontro aos interesses dele, ele anuncia como fake news, como manipulação de notícia, como alguma coisa. Então, eles acabam atuando para desinformar a sociedade numa tentativa de manter o apoio a eles. É uma estratégia. E essa estratégia que nem sempre dá certo, né, professor? Pois é. Quando você diz que é fake news e ficar repetindo isso, o sentido dessa fake news vai perdendo força. De uma notícia falsa, de uma notícia verdadeira, né? Muitos estudiosos chamam isso hoje de pós-verdade, né? Que não importam muito os fatos, o que importa são as versões. Então, eles criam a própria versão da história e vão apoiando os fatos nessa versão e construindo uma colcha de retalhos dos acontecimentos. E sobre até a postura do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Professor, nós vimos e ouvimos alguns atores políticos dizerem ou considerarem que o governo federal, na pessoa do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, está minimizando o poder do coronavírus. O senhor avalia dessa maneira também? Inclusive, até porque demorou que o presidente falasse a respeito do coronavírus. O senhor acredita que houve uma demora e que houve, de alguma maneira, uma tentativa de se minimizar o impacto que isso pode representar para a sociedade, representar para o país? Pois é. Do ponto de vista econômico, a gente tem que entender bem o que está acontecendo. A proposta econômica que o ministro Paulo Guedes tinha desenhado para o país no curto prazo retomar o nível de investimento e crescimento, ela não se realizou. Na verdade, o que essa proposta econômica tem conduzido é uma diminuição rápida das reservas, deixando a nossa economia mais vulnerável. Então, a questão do dólar estar aumentando dessa forma, pouco tem a ver com o coronavírus e mais tem a ver com a taxa de juros básica da economia, que está muito baixa e baixou rapidamente. Como a gente não tem um ambiente de credibilidade do âmbito político, né? Esse governo não tem credibilidade externa, já deu sinais disso diversas vezes em diversas áreas. O próprio ministro Paulo Guedes atribuiu isso à questão ambiental em encontro dos líderes mundiais recentemente.
Como isso vai acontecendo, esses investidores retiram o dinheiro que tem aqui e a saída de dólares vai diminuindo as reservas e diminuindo o volume de dinheiro interno, o que faz com que o preço aumente. Inclusive, o dólar já estava num processo de subida muito antes dessa explosão do coronavírus. Isso, inclusive, motivou até aquela declaração polêmica do ministro Paulo Guedes de que até a empregada doméstica estava indo para a Disney, né? Sim, basta observar que o dólar, à medida em que o dólar vai... a diminuição da taxa de juros vai elevando o valor do dólar gradativamente. E quando ela vai chegando aos patamares que está hoje, essa saída de dólares do país aumenta muito, né? Você pegar em juros reais aí de 1 e pouco por cento aí hoje e comparar, você prefere investir 1,25% ao ano no Brasil em juros reais ou a 1% nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Então, quem tem dinheiro leva para uma economia segura. E ao invés desse dinheiro reverter em investimento no Brasil, ele está levando o dinheiro embora. E essa diferença cambial está levando, inclusive, o dinheiro de brasileiros para fora para usarem a depreciação cambial como forma de ganho. Professor, na semana passada, nós trouxemos até em primeira mão aqui, durante o Super N, com o nosso editor político Ricardo Corrêa, a informação de que o subsecretário de Saúde e mais 12 pessoas teriam pedido demissão e relataram irregularidades na pasta aqui do Estado, principalmente quando se fala no coronavírus. Afirmaram que o Estado não tem condições de combater o coronavírus. Como que o senhor viu essa queda, né? Uma queda significante para o governo do Estado, no momento que o governo do Estado está enfrentando, inclusive, resistências por causa do reajuste salarial da segurança, servidores prometendo greves. Então, uma queda de pelo menos 13 pessoas, 15 pessoas no total, que chegou a ser anunciado. O governo do Estado, do ponto de vista do funcionamento dele como um todo, tem sido um fracasso desde seu começo. Não conseguiu, em momento nenhum, estabelecer uma relação produtiva com nenhum dos outros setores. E agora vai enfrentando internamente o desgaste do seu discurso de gestão por eficiência, gestão por competência. Porque, na verdade, a gestão política passa por outros caminhos. Então, quando entram em choque essas duas coisas, o governo trava. É na educação, é na saúde, é na própria fazenda. Uma série de áreas do governo estão paradas. Há um completo desmonte do Estado mineiro desde o início do governo Zema. Professor Carlos Magno, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Às vezes eu fico tentando me colocar, professor, no lugar de um governante num momento como esse, em que a gente tem o coronavírus, em que a gente tem a economia do país vivendo um momento complicado com essa ascensão muito rápida do dólar, como nós estamos acompanhando. E fico tentando me colocar no seguinte sentido, de fazer um discurso enquanto governante que não seja alarmista sem precisar sê-lo, mas que também não demonstre que o governante está à margem do problema que está acontecendo. Ou seja, um discurso que seja equilibrado, que não desconsidere a importância do problema, mas que também não crie um pânico desnecessário na população. Do ponto de vista do discurso para o governante nesse momento, fosse o senhor governante, ou se pudesse dar uma recomendação ao governante, o que o senhor faria? Qual que tem que ser o discurso realmente para atingir as pessoas e não parecer que o governo está assim, à margem de tudo aquilo que está acontecendo? Rodrigo, em política tem uma coisa que essa geração que está no governo agora se esqueceu, que política só funciona com o envolvimento da sociedade. Se você não trouxer a sociedade civil para discutir junto, para conversar junto, se você achar que rede social resolve o problema, você vai aumentar o problema. Então, se você não trazer para junto de si, né, não trouxer para junto de si as entidades, os atores relevantes da sociedade civil, mobilizar a sociedade civil em torno das soluções e das políticas, você não vai conseguir enfrentar problema nenhum. Isso não vale só para o coronavírus, isso vale para tudo, né? E, infelizmente, há cerca de 6, 7 anos para cá, esse envolvimento da sociedade civil tem diminuído em todos os níveis da esfera do poder de forma assustadora. A população tem ficado cada vez mais à parte, a sociedade civil tem ficado cada vez mais à parte das decisões. Um exemplo, você noticiou mais cedo da exploração mineral aqui, né? Na Serra da Piedade. Na Serra da Piedade. Então, vamos observar o que a sociedade participou dessa decisão. E isso é relevante,
Né? Então, não estamos falando de coronavírus, estamos falando de uma exploração econômica. No momento, o Estado está extremamente vulnerável economicamente porque a diminuição das exportações da China impacta diretamente no emprego no Estado, na arrecadação do Estado. Mas, por outro lado, a gente está falando de vidas de pessoas. A sociedade civil tem que lidar com isso. Nos governos do PT, muitos movimentos sociais se transformaram em governo. A gente viu isso no governo Lula, no governo Dilma. Isso foi ruim para os movimentos sociais, para a diminuição dessa mobilização social a qual o senhor se referia agora há pouco, professor? O papel do movimento social é pressionar o Estado, não é fazer parte do Estado. E a gente viu isso acontecer. Viu. Em alguns casos, sim. A gente não pode acreditar que o movimento social vai governar. Não, quem governa é o governo, é o eleito. O movimento social tem sua bandeira e tem que conduzir. O governo pode ser um aliado em determinados momentos, mas ele tem que continuar sendo alvo das reivindicações, das pautas desses movimentos sociais como um todo. O senhor fala nas redes sociais, fala que a população está cada vez mais distante, né, do envolvimento com a política. Mas esse é um movimento, essa é uma opinião contrária de que muita gente acredita, porque todo mundo fala que as redes sociais, ela aproxima. Tanto que nós tivemos em 2018 muitos parlamentares eleitos exatamente com campanhas feitas através das redes sociais. Por que essa opinião, professor? Porque há um movimento de desinformação, Thalita. Na verdade, não é o de desinformação. A informação está muito barata e muito fácil. Mas o conhecimento, aquilo que se adquire, trazendo a informação para si, processando ela na sua realidade, está cada vez menor. As pessoas recebem informação passivamente, reproduzem informação passivamente, não se preocupam em refletir sobre a informação e sobre as opiniões como um todo. E isso, de maneira geral, induz a um processo da falsa participação, do falso envolvimento e da falsa consciência dos elementos da realidade. Né? Os valores vão se pulverizando nisso. Recentemente nós estamos acompanhando essa semana aí, ontem o Dr. Drauzio Varela foi de novo para a televisão para se desculpar por um abraço de solidariedade que deu numa pessoa. Né? E por incrível que pareça, grande parte dos movimentos cristãos é que tem se manifestado de maneira muito incisiva sobre isso, quando ele adotou uma prática que o próprio Cristo fez. Então, assim, as coisas vão ficando muito no campo das aparências e pouco do conteúdo, do seu real significado. E isso a gente tem que tomar cuidado. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas, combinado? Combinado. Para começar, professor, coronavírus e política. Nossa, difícil essa, hein, Rodrigo? É para pegar mesmo. No bate-pronto, assim. É no bate-pronto. A gente tem que ter atenção. Coronavírus e mercado. Paciência. Estratégia política diante do coronavírus. Mobilização. Postura de Trump sobre o coronavírus. Fake news. Postura de Bolsonaro sobre o coronavírus. Tá lá na China, longe daqui. Reflexos da doença nas eleições em 2020. Ainda é cedo para poder fazer qualquer estimativa. Cientista social, Carlos Magno, sempre nos auxiliando aqui no Café com Política, em entender um pouco mais dos movimentos políticos que ocorrem no Brasil. Muito bom ter o senhor com a gente aqui. Obrigado pela entrevista, professor. Rodrigo, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Thalita, Rodrigo, Palhares, todo mundo.